Fala galera, beleza? Boa noite, meu nome é Felipe e nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês o poder do mapeamento no timing de mercado. Então, primeiro a gente entende o mapa, depois a gente vai buscar uma determinada operação. Felipe, esse vídeo é importante? Sim, muito importante. Vídeos como esse, por exemplo, que fizeram com que o Fernando se tornasse membro do FPLM e conseguisse resultados como esse, por exemplo. Meu nome é Fernando Cruz, sou engenheiro aposentado e atualmente resido em Itabira, Minas Gerais. No início de 2019, comecei a me interessar por operações day trade e a partir daí comecei a estudar, fiz 2 cursos de análise técnica e num determinado momento eu me julguei apto, comecei a operar na conta real. Não tive bons resultados. Continuei a estudar, procurando sempre, buscando aquele setup maravilhoso que a gente nunca encontra. Até que em março de 2023 eu vi um vídeo da FPLM onde me apresentava uma proposta interessante, a leitura do fluxo graficamente. Fiz a semana fluxo do gráfico e ao final da quarta aula eu estava totalmente apaixonado e convicto de que essa é uma maneira de seguir realmente o mercado e com ferramentas que poderiam facilitar muito a minha leitura. E hoje faço parte dessa família. Não é setup nenhum, é uma questão de conhecimento, é uma questão de ferramenta mesmo. Hoje eu só posso agradecer, porque é uma família unida, onde estão todos com o mesmo propósito. Obrigado a todos, um abraço. São vários trades ali de pelo menos mais de 1.000 pontos no índice. Isso não é para qualquer um, ele sabe exatamente o que está fazendo. E não é só ele que consegue ler o mercado assim. Tem aqui, por exemplo, o caso do Vinícius, que mandou para a gente, com esse gerenciamento de risco, com essa base do que eu vou estar passando para vocês nesse vídeo aqui, não tenho mais desconforto emocional no trade. Essa semana estou com 90% de taxa de acerto. Então vamos lá, pessoal. Por que isso é tão importante? Por que isso faz tanta diferença assim no nosso operacional? O mapa, ele é o fundamento para tudo. É a probabilidade do que vai ocorrer numa operação antes mesmo de a gente entrar nessa operação. Então, quando você está mapeado e já define se você vai comprar ou se você vai vender, antes mesmo de você ter uma confirmação, você já está ali 80% com o trade definido. Uma vez que você define sua entrada pelo mapa e não fica mudando de ideia no meio do caminho, você já tem um planejamento para ser executado. Galera, tenho 2 avisos aqui para vocês. O primeiro aviso é que esse vídeo aqui ele não é ao vivo. Então, se você escrever alguma coisa aqui no chat e tal, eu não responder, é porque esse vídeo ele não é ao vivo. Apesar do YouTube mostrar como ao vivo aí, eu não estou ao vivo aqui. E eu deixei esse vídeo planejado, eu deixei esse conteúdo montado para vocês poderem estar assistindo, estudando nessa quinta-feira. Normalmente eu faço vídeos aqui no canal de quinta-feira, então, para manter ali o cronograma, deixei esse material feito para vocês. Outro aviso importante: se você está assistindo outros vídeos nossos, está curtindo o conteúdo aqui do canal e deseja se tornar um membro FPLM, vai existir uma oportunidade única ainda esse ano. Eu vou falar mais sobre ela mais para o final do vídeo. Não tem a ver com Black Friday, não tem a ver com nada disso. Vai ser uma oportunidade para vocês poderem estar entrando mais perto ali de dezembro. Vou passar todas as informações mais para o final. E aí não tem a ver com Black Friday, mas é uma possibilidade de vocês poderem estar entrando e se tornar membro. Vou passar mais sobre isso para vocês daqui a pouquinho. Se você é novo aí no canal, está chegando agora, Felipe, o que vocês fazem? Vamos lá, meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos
especialista em timing de entrada. Venho da análise de fluxo, tenho uma base sólida nessa leitura, fiz curso de tesouraria e entendo como que os algoritmos de mercado executam as ordens dentro da bolsa, dentro das negociações de cada um ali, como que esse volume, como que essa negociação ela é distribuída. Juntamente com o Fernão Paes Leme, analista de investimentos, nós desenvolvemos algoritmos para nos auxiliar na análise de preço dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de negociações, a fim de ter mais segurança operacional ali na sua análise. Então, se você deseja ter mais segurança em seu operacional, esse aqui é o canal certo, essa aqui é a comunidade FPLM. Você vai entender mais sobre isso e como que a gente pode fazer dessa forma, entendendo a parte quantitativa, beleza? Felipe, como que vocês buscam isso? Então, como é que funciona? Primeiro de tudo, pessoal, quando você vai analisar o fluxo, quando você vai analisar os dados que chegam para você da bolsa, que é o fluxo, tá? O fluxo se popularizou pelo jeito de análise de trades curtos ou trades rápidos, ou ver aquele monte de número e tomar uma decisão, mas não necessariamente é só isso, tá? O fluxo, ele é entender os dados que chega para você da bolsa. Então, chega ali o Times em Trades, no Times em Trades nada mais é do que uma nota fiscal de onde está sendo as negociações, de onde e quanto, então preço e quantidade, e baseado nesses dados você pode tomar uma decisão. No entanto, esses números, essa base, ela é rápida, tá? E cada vez vai ficar mais rápida ainda, porque quanto mais algoritmos institucionais no mercado financeiro, mais rápido vai ficar a negociação, mais volátil vai ficar o mercado, porque eles podem dissipar e distribuir isso de forma diferente. E para não ficar lendo ali dessa forma, a gente traduz isso e deixa isso de forma facilitada. De qualquer maneira, esses dados ele têm um valor e o que é mais importante, o que a gente mais dá atenção na hora de pegar um dado para transformar ele em algo que possa trazer uma percepção de entrada para a gente. Primeiro, quem está comprando, quem está vendendo, como que isso está acontecendo. É importante saber ali como que está compra e venda, e não só quem compra, quem vende, a gente não vai ficar necessariamente vendo o dono, o banco, até porque um banco ele pode comprar por um, sair por outro, e aí é difícil você rastrear e tomar uma base exclusivamente em um banco só. O que importa para a gente é quanto isso está sendo. Então, por exemplo, se eu falar para você, eu comprei um carro, é uma coisa. Se eu falar para você, eu comprei 1000 carros, é outra coisa. Se eu falar, um carro, beleza, Felipe. Se eu falar, eu comprei 1000 carros, você vai perguntar, para quê? O que você está pensando em comprar 1000 carros? Será que o Felipe está pensando que daqui 5 anos esses carros vão valorizar? Será que ele vai comprar um galpão e alugar? Por que o Felipe está comprando tanto carro assim? Então, a quantidade, ela traz para a gente questionamentos e traz para a gente interpretações. E uma outra coisa importante é como compra e como vende. Como assim? Como, Felipe? Se eu falar para você, comprei 1000 carros, é uma coisa. Se eu falar para você, comprei 1000 carros e eu busco esses carros 10 por semana. Então, assim, eu comprei 1000, mas eu vou pegar de conta gota, de 10 em 10 a cada semana. É diferente eu pegar os 1000 de uma vez e é diferente de eu pegar os 1000, só que em 10 em 10. Quando você executa um volume no mercado financeiro por tempo, por exemplo, é um algoritmo chamado TWAP, que ele vai executar um volume dentro de um período de tempo. Então, execute para mim 5.000 contratos de dólar em meia hora e vai de 50 em 50 em tantos segundos. Então, existem os algoritmos que vão colocar ali no preço
de tempo em tempo. É um modelo, o TWAP, por exemplo. Existe também os que vão olhar o volume do dia anterior para tomar uma base, que é o VWAP. Existe também os que vão montar uma posição por dia, se não der certo ele vai largar e tentar montar de novo, que é o Implementation Shortfall. E assim vai, tá? E a gente pega isso tem um valor e dá para a gente compactar isso e trazer uma informação para tomar uma base dentro de uma análise e criar um movimento baseado em quantidade e comportamento, que é o mais importante. Esses dados a gente pega e joga isso para os nossos algoritmos, para a nossa probabilidade, da forma mais pura possível e de forma contínua, para a máquina poder calcular da melhor forma possível. Ela precisa de dados sem parar. Não adianta você jogar um monte de dados para ela, parar por um período e depois começar a jogar no dia seguinte. É importante que não tenha lacunas de informação. A máquina gosta de informação ininterrupta. Quanto mais contínuo esses dados são, mais preciso fica a probabilidade. E depois que a gente pega esses dados contínuos e joga para dentro da máquina, a gente cria atalhos visuais com isso. O que é um atalho visual? É pegar um monte de informação, né? Eu estou passando para vocês o que está debaixo do capô, né? Estou passando para vocês o que está ali calculando, para trazer algo que gere uma percepção de deslocamento. Então, eu estou mostrando para vocês o fundamento do que a gente precisa visualizar para ter o quê? Um deslocamento, para ter algo que se realize em uma informação que dê algum estilo de entrada, dê algum estilo de informação para uma tomada de decisão. Então, por exemplo, o semáforo. Semáforo é um caso simples e prático de um atalho visual. Aparece ali para você a cor verde. Essa cor verde, você não precisa necessariamente saber tudo que está acontecendo de contagem ali dentro, mas quando aparece verde para você, ninguém precisa falar acelera, não sai som junto, basta estar verde que você entende que esse sinal, esse atalho visual, mostra que o preço, desculpa, no caso do semáforo, né? O movimento dos carros vão continuar ali seguindo aquele fluxo. E isso no preço acarreta em o movimento, quando o semáforo está verde, continua andando a trajetória que ele estava. Então, semáforo verde mostra para a gente o quê? Pode andar. Isso é um atalho visual. Você vai imaginar o trânsito contínuo, você vai imaginar o trânsito andando. Ficou vermelho, mudou o atalho de visual, você já vai imaginar tudo parando. No mercado, a gente traduz da mesma forma. Sinal verde traz uma percepção para a gente de continuidade. Sinal amarelo, opa, isso está parando. Sinal vermelho, opa, parou tudo. Então, são atalhos visuais que acarretam em movimento, consequência de fluxo, consequência de percurso. Beleza? Deixa eu colocar minha tela aqui para vocês entenderem mais sobre o mapeamento e poderem começar a criar essas percepções. Então, vamos lá. Essas aqui são as maps. Coloquei aqui a map dentro de uma frequência de 8R. O que é um 8R? A gente tem uma ferramenta que pega aqueles dados temporais e transforma esses dados temporais em renco. Esses dados temporais, o que acontece? Cada candle temporal vai ter um tamanho. Um grandão, um pequeno, outro grandão, outro pequeno. Quando você tem vários tamanhos de candles diferentes e precisa esperar um tempo para ir lá captar uma informação e mandar para a máquina, o que você está fazendo com a máquina? Você está interrompendo a informação dela por 5 minutos. Então, se você tem um candle de 5 minutos, que você só vai descobrir o próximo candle daqui 5 minutos,
Por 5 minutos, a máquina está sem informação nenhuma, porque ela só vai entender o próximo candle quando acabar, quando fechar aquele próximo candle ali. Quando você joga para um gráfico de Renko, o que ele faz para você? Se o preço se mexer, independente do tempo ou não, ele vai trazendo a trajetória do preço. Se não se mexer, não muda de renco. Se mexer, cria um renco para cima ou um renco para baixo. O tamanho do renco é quantidade de oscilação. E lembra que eu falei para vocês agora há pouco, no slide anterior, que o que importa para a gente é quanto vende, quem vende. Então, repara, eu não falei necessariamente qual é o próximo candle temporal para a gente ter uma base de como que está a quantidade disso. Existem aqueles algoritmos que eu falei para vocês que executam por tempo, mas esses algoritmos que executam por tempo não vão aparecer ali dentro de um gráfico temporal. Aquilo, o cara vai colocar esse algoritmo, vai executar, às vezes, por 2 horas, 3 horas, e não vai ser traduzido dentro do gráfico temporal. O que importa para a gente é quanto isso entrou, quanto que o cara colocou. O cara que eu falo é uma instituição financeira, tá, gente? Não é um player só, não necessariamente uma pessoa, mas a instituição que fez aquele preço acelerar ou brecar, e às vezes não é uma só, é aquele conjunto de força das instituições. O que vai importar para a gente, então, é trajetória de preço e quanto foi negociado ali. O melhor para a gente analisar isso é um gráfico atemporal. Felipe, poderia ser um gráfico P, que é um gráfico atemporal, para quem vem da análise de fluxo? Até poderia, só que o que vai acontecer? O gráfico P ele vai ficar de lado por muito tempo. Vai ficar dentro de um canal. E o bom do gráfico Renko é a gente pegar essas voltas em V. Ou ele está subindo, ou ele está caindo. Ou ele está subindo, ou ele está caindo. A gente evita ao máximo ele de lado, assim, ó. Porque ele de lado, você compra, não sobe, você vende, não cai. Então, o melhor é a gente pegar, para operar, um ciclo de preço assim, ó. Tá subindo ou tá caindo, ou tá subindo ou tá caindo. É a melhor coisa que existe para quando a gente vai operar, porque você não quer ficar entrando e ele ficar mastigando, engasgando. E a lateralização, que é aquela lateralização que dá para se olhar no gráfico P, que é o trade de canal, não há necessidade de olhar por ele, porque os canais, as lateralizações, vão acontecer aqui dentro do mapa. Ó. Então, Felipe, onde ocorre o mercado chato, o mercado lateral? É aqui no meio, ó. Nesse meio aqui é onde fica tudo lateralzão. E ele não vai para lado nenhum. Deixa eu tirar essa ferramenta do meio aqui para vocês começarem a entender a nomenclatura das maps. Deixa eu ocultar aqui e vamos começar a entender o mapa. Por que esse meio ele lateraliza? Porque aqui no meio está o preço justo. Aqui, ó, essa ferramenta que fica na cor, mudando de cor de vermelho para verde, vermelho para verde, é o meio de tudo, é o preço justo. Então, aqui é onde tem o conflito de forças entre compradores e entre vendedores, todo mundo se encontra aqui no meio. E aí, por se encontrar aqui no meio, existe as lateralizações. Então, primeira coisa que um mapa já consegue te entregar. Onde está as lateralizações? E, entendendo onde estão as lateralizações, você pode fazer duas coisas. Ou não operar, porque a lateralização é chato de operar e muita gente tem dificuldade. Então, você pode simplesmente deixar o mercado lateral e não fazer nada. Não fazer nada também é operar, também é proteger o seu capital. Ou você pode entender quando que ele tem força para sair daqui e pode finalmente passar a andar. Daqui a pouco eu mostro para vocês como
que a gente pode descobrir isso, tá? Que aí vem a parte quantitativa. Outra informação que a gente tem no mapa é o seguinte, regiões de subpreço e sobrepreço. Então, o que acontece? Se aqui é o preço justo, se aqui é o meio, se aqui é onde está todo mundo, existem as regiões para cima e existem as regiões para baixo. Ó. Então, aqui está o preço justo e aí tem as regiões para baixo aqui. Ó. Então, quanto mais perto aqui dessa linha roxa, mais barato o ativo está. Quanto mais perto dessa linha roxa, mais barato o ativo está. Quanto mais perto da linha roxa de cima, mais caro o ativo está. Então, aqui é região de sobrepreço e aqui é região de subpreço. Como que a gente faz para saber qual que é cada uma dessas linhas? A gente tem uma nomenclatura e nessa nomenclatura a gente vê assim, ó. Para cima são as linhas superiores. Então aqui é a superior 1, a de cima é a superior 2, a de cima é a superior 3 e a última aqui é a superior 4. Aqui embaixo a gente pode fazer a mesma leitura, só que as linhas inferiores. Então a primeira linha de baixo é a inferior 1. Opa. A amarela aqui é a segunda linha de baixo, é a inferior 2. Aqui é a inferior 3. E aqui a inferior 4. Quanto mais para baixo, mais subprecificado está para aquele momento. Quanto mais para cima, mais sobreprecificado está para aquele momento. Então, como que a gente se planeja para um trade? Quando a gente tem uma lateralização, por exemplo, aqui no preço justo, essa lateralização, o preço ele vai explodir do meio para cima. Em algum momento, ele vai sair desse meio aqui e ir para cima ou para baixo, porque você está no meio. Então, aqui é 50% de probabilidade. O que vai definir aqui, no caso, é o fluxo. Eu já vou mostrar para vocês com a parte quantitativa. Já em momentos que a gente está com uma lateralização, por exemplo, no extremo, aqui, ó, para essa lateralização, já tem mais chance de ser uma lateralização com destino para o meio. Então, se eu estou no meio e lateraliza, pode ser para cima ou para baixo no mapa. Se eu estou numa região barata e lateraliza, essa lateralização tende a voltar para o meio. Por quê? Porque o que está formando essa lateralização, isso é importante, ó. Por quê? O que está formando essa lateralização é compradores comprando aqui, ó. Isso aqui é o quê? Uma resistência. No caso aqui, um suporte, né? Quando você tem algo travando, né, algo resistindo, quando você tem algo que estava numa direção e para de cair, é por quê? Porque tem um obstáculo. Então, aqui, muito provavelmente, está entrando uma ordem iceberg que está comprando sem parar nessa região para distribuir melhor uma entrada institucional. E aonde eles começam? Aonde que a instituição começa a comprar? Compra quando está barato. Então, o preço estava caindo facinho aqui, ó. Chegou aqui e começou a ficar de lado. Por quê? Porque é conflito de forças. Tinha muita gente vendendo, agora começou
muita gente comprar, e como que se reflete isso no preço? O mercado lateral. O mercado lateral no fundo traz para a gente uma perspectiva de volta aqui para o meio. Existe um limite para isso, tá, gente? Existe um limite. Vou mostrar para vocês que não existe setup. É muito importante vocês terem essa percepção e entender que tudo é uma questão de regular muito bem regulado a ferramenta que está utilizando. Então, aqui a gente tem uma Ferrari na nossa mão. E ela, para estar no seu pleno desempenho, precisa ser ajustada e regulada diariamente. Como? Como eu falei para vocês. Por exemplo, hoje eu estou num 8R. Um 8R vai trazer para a gente uma percepção de uma forma do mapa. Se eu colocar um 5R, a gente pode ter outras interpretações e eu já vou mostrar para vocês. Seguinte, Felipe, o que é essa linha pontilhada aí no final? Ó? Essa linha pontilhada é a linha de probabilidade. Então, o que acontece? Normalmente, o ativo ele vem até I4 ou S4. Quando a volatilidade começa a aumentar, porque não tem como todos os dias, para sempre, ele só chegar em I4, só chegar em S4 e voltar. Vai ter dias que pode ser que ele chegue aqui, ó, na I5. Como que eu vou ser avisado que ele pode chegar na I5? Com a linha de probabilidade. A linha de probabilidade mostra o seguinte para a gente. Olha, o mercado está um pouco mais volátil do que o normal. Se ele está mais volátil, mostra o que isso? O que isso mostra para a gente? Que o institucional não vai colocar todo o volume dele, toda a entrada dele em um nível só. Ele vai dissipar mais esse volume. O cara não vai colocar todo o financeiro numa cesta só, ele vai distribuir mais isso. Se ele distribuir mais isso, tem mais oscilação no dia. Esse é um conceito de volatilidade. Quando você tem mais oscilação no dia, pode ser que chega mais para baixo aqui na MEP. E aí, a MEP mostra aqui para a gente qual nível que pode chegar. A linha pontilhada fala, ó, cuidado, viu? Pode ser que vai lá embaixo. Se o preço não conseguir ir, igual aqui, não conseguiu, ele alertou, mas a galera conseguiu segurar. A gente consegue ter essa confirmação quando vai ser aqui em cima ou aqui embaixo. Mas é para isso que ela serve, para dar esse alerta. Isso é um atalho visual, por exemplo, certo? Então vamos lá. Vou falar mais de atalhos visuais e vou falar mais da parte quantitativa daqui a pouquinho para vocês. Antes disso, deixa eu falar sobre aquele do aviso que eu tinha comentado sobre a última oportunidade, né, para vocês estarem se tornando membro FPLM. Agora, na outra semana, tá? Na outra semana, quinta que vem, a gente vai abrir uma possibilidade, não é referente a Black Friday, a gente vai fazer até uma campanha numa quinta, que é uma possibilidade para vocês estarem participando, virando membro FPLM, com uma vigência diferente. Nós temos dois estilos de vigência aqui. A vigência para membros mensais e a vigência para membros anuais. Normalmente, a vigência para membros anuais são para pessoas que participaram de eventos com a gente. Nesses eventos, aprenderam com a gente durante esse evento teleguiado, esse evento de aprendizado. E quem entrou em vigência anual pegaram bônus específicos para aqueles eventos e que, cara, aqueles bônus é só para quem participou desses eventos e pronto. Então, se você é membro aí e entrou na vigência anual em algum evento que a gente fez, as condições que você teve foram as melhores possíveis e não tem como ser melhor do que a que você pegou.
O que eu vou estar passando aqui é para quem ainda não pôde entrar aqui com a gente e deseja estar fazendo parte da comunidade FPLM, né, do nosso grupo aqui, numa vigência intermediária. Então, o que acontece? Nós temos o plano mensal e o plano anual. Nós vamos fazer aqui e abrir uma possibilidade de inscrição para quinta-feira que vem da vigência semestral. Obviamente, como eu comentei, não terá todos os bônus iguais quem já participou de eventos com a gente anteriormente, porque aqueles eventos foram específicos e quem entrou ali para a vigência anual teve mais prêmio por isso, claramente. No entanto, como eu falei, para quem ali ainda não entrou ou perdeu todas as chances de matrícula com a gente e está chegando no nosso YouTube agora, então vai ter essa possibilidade. E essa possibilidade é referente ao plano semestral, como eu comentei. O que fica no intermediário, para quem não conseguiu pegar um anual, mas também não quer pegar só um mensal. Então, fica ali no meio do caminho, é um plano semestral, para você ter ali um comprometimento, e um comprometimento, né, a gente busca pessoas que estão alinhadas com a nossa filosofia de pesquisa e a nossa filosofia de leitura. Então, é importante que, se você quer se tornar membro FPLM, você tenha seu comprometimento. Nós estamos no nosso 100% aqui. É importante que você dê o seu 100% aí também. E 6 meses é um período em que, se você coloca em prática aquilo que a gente está trazendo, aquilo que a gente está propondo, normalmente o resultado ele acaba aparecendo. Por que eu estou falando isso? A gente está repetindo algo que a gente fez no ano passado. No ano passado, nós abrimos essa possibilidade, e ao abrir essa possibilidade, praticamente todo mundo que pegou o plano semestral, a vigência semestral, renovou a vigência por mais um ano, depois que acabou esses 6 meses. O que isso se traduziu para a gente? Se traduziu em algumas interpretações. Uma delas é que, se a pessoa não estava podendo pegar o plano anual e pegou agora o plano semestral, e em 6 meses renovou a vigência por mais um ano, é porque nesses 6 meses ela conseguiu ter condições de agora ter uma vigência anual. Então, como praticamente todo mundo que pegou o semestral continuou com a gente por mais um ano, é essa interpretação que a gente teve. A pessoa em 6 meses conseguiu atingir os objetivos dela, suficiente para estar com a gente por mais um ano. Ou, uma outra tradução que essa informação pode nos trazer é que a pessoa entendeu a seriedade do nosso projeto, ficou aqui com a gente por 6 meses e entende que compensa ela demandar, né, um estudo e esforço nesse projeto, que esse projeto traz frutos para ela. Beleza? Então, não é à toa, né, que a gente tem coisas desse tipo aqui, ó. Uma pessoa sendo aprovada em mesa proprietária. Ser aprovado em uma mesa proprietária era um sonho que se tornou realidade. Eu nunca havia tentado algum teste antes, pois não tinha um operacional vencedor definido. Então, se você não tem uma base de um operacional vencedor definido, você nem tenta, né? Que é o caso desse cara. Como ele já está aqui com a gente, eu acho que esse já está com a gente há uns 3 meses, pelo menos, foi lá e passou na mesa proprietária e aprovou com 95% de assertividade nas operações. Que Deus abençoe todos os membros da família FPLM e saibam que vocês estão salvando vidas e dando esperança a quem praticamente não tinha mais. Então, são casos como esse aqui. Então é o seguinte, se você está chegando no nosso YouTube, chegando no nosso canal, perdeu todas as matrículas anteriores para se tornar membro FPLM, ainda vai existir essa última chance. E aí, todas as informações sobre as matrículas na própria quinta-feira que vem, que é a nossa próxima live, aí eu trago
aqui para vocês, tá? Só que, de antemão, para você ser avisado, vamos deixar aqui um link na descrição, que é um grupo para quem quer ser avisado sobre isso. Se você deseja se tornar membro FPLM, deseja estudar isso aqui que eu estou passando para você, com mais afinco, com mais comprometimento, clica aqui no link abaixo, tem um grupo do WhatsApp, que é o grupo do WhatsApp para quem quer receber essa oferta para quinta-feira que vem. E aí a gente vai fazer um vídeo, o Fernão vai estar aqui comigo também, e a gente vai mostrar como que é o suporte aqui dentro, como que está disponibilizado o material, as salas de acompanhamento, sala de dólar, sala de índice, sala de mercado americano. Se você compensa mais para mercado americano e passar em mesas proprietárias americanas, que é o caso desse pessoal aqui, ó, recebendo em dólar, né, porque eles estão em mesas proprietárias, ou se compensa mais mercado brasileiro. Então, para ter esse dia para estar tirando dúvidas, beleza? Que vai ser quinta que vem. Então, ó, clica aqui no botão abaixo do WhatsApp para você participar desse grupo e ser avisado sobre isso, beleza? Sobre essa possibilidade aí que nós criamos. Continuando aqui, pessoal, o que eu queria trazer para vocês? Alguns fundamentos e alicerces operacionais importantes para vocês se libertarem, né, daquela análise engessada. Primeiro de tudo, não existe setup, pessoal. Não existe setup. Tudo é uma questão de entender. Até no vídeo que eu coloquei no comecinho, o Fernando fala isso, né? Um cara que você vê ali fazendo 1.000 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos no índice, e ele mesmo fala, não existe setup. O segredo é realmente entender as ferramentas. Você fala, cara, como é que um cara faz 1.000 pontos e não tem setup? Não tem. É você entender o mercado, é você entender o que está acontecendo, o que aquele volume causa, o que aquilo que as ferramentas estão te passando gera de causalidade, o que o semáforo verde faz no trânsito, o que o semáforo vermelho faz no trânsito e se planejar para isso. Entendendo os porquês é muito mais saudável operacionalmente do que você ir pelo caminho de vou comprar quando a média Tilson cruzar com a média 23,5 e dar um mortal para trás. Não dá para ir por esse caminho, porque vocês viram que eu mostrei que no mapeamento, em momentos de lateralização no preço justo é uma coisa, em momentos de lateralização no extremo é outra coisa? Então repara, é o mesmo comportamento de preço em áreas diferentes do mapa. Então um cruzamento de média no meio vai acontecer uma coisa, um cruzamento de média no extremo vai acontecer outra coisa. Então é importante ter essa consciência. Não existe setup, não existe um setup fixo. Setups fixos não funcionam, tá? Outra coisa, apesar de nossa taxa de acerto ser extremamente alta, ainda a gente não tem viabilidade de infraestrutura para deixar isso automático. É uma vontade nossa, a gente deseja fazer uma estratégia 100% automatizada com as nossas ferramentas, mas isso ainda não tem a segurança que a gente tem quando a gente vai lá e clica, tomando a nossa própria decisão, entendendo ali o que as ferramentas querem passar para a gente e a gente estipulando a entrada, a saída, o stop, igual mostrei para vocês agora um rapaz que passou na mesa proprietária com 95% de taxa de acerto. Isso é por quê? Porque ele une o melhor do que as ferramentas podem trazer com a experiência de vivência que teve a vida toda. Então, Felipe, eu já fiz 2, 3 cursos, tudo bem. Isso vai servir para alguma coisa, né? Muita coisa você pode deixar de lado, deixa a mochilinha ali, porque é uma análise mais antiga, né? Não tão eficiente assim, mas serve porque você passou, você criou uma experiência. Então, é unir um pouco dessa experiência e a aplicabilidade operacional que as ferramentas trazem. Essa junção de o máximo que a máquina faz com o máximo que o ser humano faz e ainda não deixar 100% automatizado para a máquina é o conceito de IA3. O que é o conceito de IA3? A inteligência
do humano é a IA1. Quando você tem a inteligência da máquina, que é a inteligência artificial, é a IA2. Então, a máquina ela é muito boa em fazer determinadas coisas. Por exemplo, calcular aquele monte de coisa que chega no Times em 3 e trazer aquela perspectiva de mapeamento para a gente. A máquina é boa em fazer isso. Agora, a gente entender que ali, naquele final, é onde gera as principais operações, aí a nossa parte interpretar isso. Essa união é linda. Esse casamento de homem e máquina é muito boa e cada vez mais tudo vai partindo para isso. Por exemplo, a aviação, né? Os aviões estão cada vez mais tecnológicos, painéis ali trazendo várias informações, vários estilos de tecnologia. Se não funciona um motor, mesmo assim dá para funcionar. O avião consegue voar só com o outro. Então, existem vários dispositivos agregados de segurança para manter um avião no ar. No entanto, não dá para abrir mão do piloto ainda. Nem que for para pousar e decolar e pousar, é importante que ele esteja ali, porque ele precisa reportar as coisas para a torre de controle, precisa de tudo, né? Um outro exemplo é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele tem essa premissa, né? Ele tem o Jarvis lá, tem a máquina que ele constrói, quando ele está junto com a máquina, ele vira ali, ele está no máximo da força dele. Então, ele precisou construir tudo aquilo e os dois, em sincronia, trazem esse resultado extraordinário. E a outra coisa, pessoal, é assim, tem muita briga, né? O que é melhor? Análise de fluxo, análise técnica, análise gráfica. A gente saiu fora dessa briga. A gente sabe que cada um tem seu valor, mas não para a gente ficar naquele meio brigando. Então, o que a gente fez? Foi para a análise quantitativa. O Fernão, analista de investimentos, ele tem MBA em Data Science, ele tem muito conhecimento quantitativo. E ele é o criador das ferramentas. Então, ele traduziu todo esse conhecimento de vivência da vida toda, né? E em informações de valor que trouxessem para a gente tomadas de decisão, né? De forma segura, de forma precisa, com altíssima probabilidade. Então, a pecinha que faltava ali é a parte quantitativa. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito bonita aqui, para vocês terem um gostinho, né, de entender o quanto que a parte quantitativa ela é importante. Esse miolinho aqui, ó, entre I1 e S1, deixa eu colocar aqui a ferramentinha de desenho, aqui, ó, entre I1 e S1, é um momento mais chato. Ele é um momento de lateralização, como eu falei para vocês. E muita gente acaba, antes de ter as ferramentas, né, tendo dificuldade em lateralização. Muitos e-mails, pessoal que manda mensagem para mim no Instagram e tal, fala: Felipe, minha dificuldade é lateralização. Então, primeira coisa, a lateralização ela vai ter tipo, em prioridade aqui e nos extremos. Aqui ela vai ser 100% reta e nos extremos ela vai ser aquela lateralização de queda, dando divergência para voltar. Esse meinho aqui, uma forma da gente saber que hora que vai sair daqui é com a parte quantitativa. Então, vamos colocar aqui uma das ferramentas que a gente usa para saber que hora que o preço vai romper a S1. Então, lembra que eu falei para vocês que ele vai ficar lateral e vai ou para um lado ou para o outro? A hora que ele for sair daqui, a gente vai descobrir como. Primeiro, o VX ele vai estar azul. O que é esse VX azul? Ele vai mostrar para a gente saldo de agressão. Então, aqui tem força. Nesse saldo de agressão, quer dizer que tem compras. Porém, repara que aqui, ó, tem essa linha. Deixa eu tirar essa outra linha daqui, ó. Tá vendo essa linha cinza aqui, ó? Que tá aqui em cima.
e essa linha cinza que tem aqui embaixo, essas linhas são respectivas às linhas das maps lá, ó. Aqui e aqui. Então, essa linha aqui embaixo e aquela linha ali em cima é a mesma coisa que a I1 e a S1, representada de forma quantitativa para a gente aqui embaixo. E aí, o que precisa acontecer para ter um rompimento dessas linhas? O saldo de agressão aqui, ó, tem que ser superior a essa linha para conseguir romper ela. Então, o que acontece? Ó, aqui você tinha o Vx azul, mas não rompia a linha de cima. Aqui você tem o Vx vermelho, mas não rompe a linha de baixo. Repara, mesmo que ele dá uma passadinha para baixo, ó, não é um rompimento. Não é um rompimento. Por quê? Não passou dessa linha de baixo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, mesma coisa, ó. Chegou nessa linha, ó, não é um rompimento. Por quê? Porque não passou dessa linha de baixo. Se não passa aqui, olha a distância que tem das barras para essa linha. O que falta aqui? Falta saldo vendedor para o rompimento dessa linha. As linhas das maps é como se fossem suportes e resistências dinâmicos que vão trabalhando com o preço. Então, repara que aqui em cima, ó, ele está batendo na S2 entre S3. Aí sobe mais um pouco, ó, S2 e S3. Repara que é mais ou menos numa diagonal as coisas, ó. Porque é um suporte, uma resistência dinâmico, vai junto com o preço. Então, se a gente tem essa linha aqui como um obstáculo, aqui e aqui, para saber se rompe ou não rompe, a gente precisa do quê? Da parte quantitativa. Uma das maneiras da gente saber se esse rompimento vai existir é assim, ó. Tá vendo que aqui essa linha tá meio apagada? Vou até dar um zoom aqui, ó. Peraí. Aumenta. Aumenta mais. Ó. Ela tá pontilhada, pontilhada, pontilhada. Aqui, nesse momento, o pontilhado aumenta, ó. Fica mais espesso. Fica destacado, ó. Ó, destaca. Por que isso destaca? Igual aqui, ó. Destacou, ó. Aí aqui apagou de novo. Aqui destacou. Por que isso destacou? Porque essa barra aqui, ó, tá rompendo a linha da S1. Essa barra tá para cima daqui, ó. Ou seja, tem saldo de agressão para passar esse ponto aqui e quantitativamente tem força para romper essa linha aqui. Então, isso é uma maneira da gente quantificar a força. O mapa, além dele trazer para a gente onde pode existir os comportamentos de lateralização ou de tendência, ou entender para que lado que vai e gerar um planejamento, aí depois disso vem a parte quantitativa. E é com a parte quantitativa que a gente pega o timing. Porque precisa ter negociação, precisa ter algo que faz realmente o preço se mexer para ele poder se mexer. Então, aí daqui, ó, existe o rompimento da S1 nesse ponto aqui. Então, se ele vir, por exemplo, só aqui, ó, não é rompimento. Só aqui não é rompimento. Um pouquinho aqui para cima não é rompimento. Para ser rompimento, tem que acender aqui, ó. Se não acender, não tem parte quantitativa mostrando que isso realmente pode ir. Certo? Então, é assim que a gente descobre como que passa ou não passa de qualquer nível de preço dentro do nosso operacional. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo que aqui acendeu, destacou a linha amarela? É a I2 aqui, tá vendo? E aqui embaixo, ó,
não está destacado essa de baixo. Ou seja, o que a ferramenta está falando para a gente? Que ele tem saldo para baixo da I2. Então, ó, ele fica da I2 para baixo, ó. Porém, a parte de baixo não está destacada igual a I2, não está um pontilhado grosso igual esse aqui, ó. Então, não passa a I3, ó. Então, ele está lateral em queda, porque ele está com saldo para baixo da I2, ó. Por isso que fica da I2 para baixo. E não rompendo a I3. Por quê? Porque não tem saldo para romper a I3. Então, a gente tem o quê? Um canal de baixa entre uma map e outra. Uma falando que é dela para baixo, uma falando que é dela para cima, e aí a gente tem esse movimento aqui acontecendo. Certo? Galera, seguinte, então eu trouxe aqui para vocês a importância do mapa. Quando a gente tem as linhas, a gente tem o que comparar e o que esperar. E depois que você tem ali 80% para mim é o mapa, você já tem isso definido, depois você vai ali olhar como que aquilo está se comportando baseado na probabilidade que você já conhece e confirmando com a parte quantitativa. Essa era a mensagem que eu gostaria de estar passando aqui para vocês hoje. Lembrando, vou deixar um aviso aqui mais uma vez, para quem quer receber a oferta da última possibilidade de matrícula, utilizando, né, dessa possibilidade no plano semestral que a gente fez, né, esse ano uma vez só, e vai ser nessa data que a gente vai passar, aproveitem e entre no grupo que está aqui embaixo, no link do WhatsApp, para você ser avisado. Quinta que vem a gente volta para passar todas as outras informações e tirar alguma dúvida que se sobrou dentro do nosso operacional, para quem tiver interesse poder estar perguntando na quinta-feira que vem. Combinado? Vou encerrando aqui, então. Um grande abraço para vocês. Lembrando, né, esse vídeo não é ao vivo, então qualquer comentário tal que vocês colocaram eu não consegui responder, por isso deixe os comentários depois. Semana que vem eu posso estar respondendo. E se a gente não se vê mais no YouTube ou no Instagram, desejo a vocês um bom fim de semana. Tenho certeza que esse vídeo já trouxe muito valor para você e trouxe bastante aprendizado de porquês de mercado, entendendo o porquê do movimento. Só assim você vai poder ter mais segurança operacional e depois isso vem com a prática. Beleza? Tenho certeza que vocês aprenderam bastante. Vou encerrando aqui. Como eu falei, mais uma vez, um excelente fim de semana e até quinta que vem. Fui!